Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, a Sem Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. Quero lembrar aos nossos telespectadores que a partir de amanhã nós daremos início à segunda rodada com os candidatos à Câmara Federal. Não é? Esta semana teremos aqui, sempre em duplas, candidatos à Câmara Federal. Nesta segunda-feira eu tenho a presença do Saulo Guimarães, empresário da Nova Lifan, gentilmente vindo ao programa, e o Eduardo Filete, que é o arroz de festa mais... Pô, diz que está em todo lugar, Eduardo Filete. É programa de televisão, evento. Sou convidado. Impressionante. Né? Depois que eu entrei aqui na TV Com, comecei a trabalhar com essa equipe maravilhosa, aí me convidaram agora para ir para os eventos, foram os eventos, sou bem recebido. Até em Cubatão, eu fui na festa do Acontece lá do Cido. Meu amigo Cido Barbosa. Meu programa, não sei como pessoa de Cubatão vê, fica sabendo como é que tá lá a TV Com, eu quero ir, o Cido quer ir. O outro vereador lá também quer ir. Olha que legal. E não pega lá, hein? Quem? Não pega em Cubatão o programa. Pra você ver como tem gente de Cubatão morando em Santos. A Márcia Rosa me agradeceu aqui, que eu sempre falo, tento pontuar o ponto de vista. Pô, Filete, você é um comentarista que sempre vê os dois lados, tal. Me elogiou a prefeita de Cubatão, fui muito bem atendido lá em Cubatão, né? Mostrando que a TV Com entra nos lares da Baixada Santista, né? É verdade. Eu até quero deixar aqui um abraço, porque na sexta-feira eu estive abrindo ao lançamento da candidatura do Marcelo Squacione à Câmara Federal, e eu estive lá, não podia ser diferente. Adivinha quem estava lá? Marcelo Squacione? É. Acho que está o Rogério Conde, que também... Não, estava Marcos França. Quando me pararam o carro para eu descer, a primeira pessoa que eu vi na minha frente, quem foi? Não é o Boteon, tá certo, é o Squacione lá no Guarujá, né? No Guarujá, que você pensou que era onde? Não, eu confundi. O Marcos Boteon. Por isso que eu falei, Marcos Boteon. A idade. O cara quando passa dos 50... Tá saindo uma dobradinha com o Gilberto, não é isso? Isso, e tava o Marcos França lá. Assessor do Gilberto Bens, que tem que estar lá, né? Todos os vereadores, a prefeita Antonieta não esteve lá, e eu não sei se ela não foi porque me viu no palco. O Marcos ficou, outro dia eu tive que acalmar o Marcos, que ele ficou meio chateado, porque antigamente o vereador do Guarujá, se eu estiver errado, você me corrige, você tem mais propriedade, você tem programa lá para falar. Tinham 7 assessores. Depois cortaram para 3. Aí o Marcos França ficou num outro setor, não ficou mais assessor. Aí ele ficou chateado. Eu falei, pô, mas tem 7, o cara só pode pôr 3, ele tem que te colocar na equipe, mas não dá para ser, né? O Reale, eu acho que era melhor mudar um pouco o enquadramento do Eduardo Filete, porque tá aparecendo a barriga dele. Melhor. Barriga? Todo mundo tem barriga? Tem que ter, né? Entendeu? A pança. Todo mundo vai ter que fazer regime. Saulo. Menos tô bem. Nova Lifan só tem em Santos, Saulo. Boa tarde, obrigado pela participação. Porque o Guarujá é um baita no mercado, não, né? Mas a gente tem que ir passo a passo, step by step. A gente já quer ir para São Vicente, para Praia Grande, para o Guarujá, para Cubatão. Cubatão é um mercadaço ali, a 9 de abril. É verdade. Bem posicionado ali. A gente tem o Hatsui aqui, ele ganha mais dinheiro lá em Cubatão do que aqui em Santos. Veneno, aliás, ele começou lá. Ele começou lá. Então, Cubatão, vocês estão falando de Cubatão, muito legal. A gente vai. A gente deve ir primeiro com showroom, né? Sempre assim, e mais tarde com as assistência técnica. Mas a gente ainda não definiu. Talvez vá primeiro para Praia Grande, porque aí você já pega Itanhaém, pega Mogaguá também, e você dá uma cobertura maior. Depois São Vicente. Como é que você viu as medidas do governo para melhorar o financiamento de imóveis, mas me parece que atingiu os carros também, ou não? Atingiu. Até da outra vez que eu estive aqui, a gente conversou. Você estava já prevendo isso. E está batendo onde eu te falei. Por mais que o governo faça agora, nesse momento, a imobilidade está muito grande. Então, imobilidade? Tá, você não tem dinheiro? Primeiro isso. O crédito está muito complicado. Vocês viram os níveis de inadimplência, aí está saindo cheque devolvido. Está batendo recorde de tudo, comprometimento de renda. Eles estão descobrindo que o brasileiro é mais americano do que eles pensavam. Dá crédito, vai gastar. Natural. Só que os bancos endureceram. Então, por mais que o governo mexa o IPI, aquilo que eu te falei, não adianta, já não se sente mais.
Eu quero ver colocar o IPI de novo. Eu quero ver. Vai ser difícil. Muito complicado. Então, os bancos estão com dificuldade de dar crédito, estão cada dia com mais medo de dar crédito. O pessoal está com medo de comprar. Então, o mercado está muito complicado. Ô, Filete, você sente, na tua área não tem isso, né? A economia não atinge não, né? Atinge um pouco, né? Porque se você, por exemplo, você não mexe só diretamente com cães, você mexe com assistência, você tem funcionários. Então, por exemplo, o cara chega lá no cartão, você dá crédito para o funcionário, ele gasta, ele tem que pagar aquilo. Aí, por exemplo, o cara faz 30 domicílios por mês, 30. Tem uma taxinha de domicílio. A pessoa, não vou pagar R$20, eu prefiro levar na clínica. Diminui o Aí leva na clínica, ela acha que vai gastar 8 de gasolina ou vai a pé, então diminui o faturamento do cara. O cara tem família. Acaba aí o cara chega, vamos supor, você tem 50 programas que é na TV Com, aí passa para ter 20. Vai ter que algum funcionário tem que ser remanejado, pelo menos, né? Não, já faz uma lista aí. Já ficaram aqui. Tô dando um exemplo. Ó, o Filete tá dizendo que vai mandar gente da TV Com embora. Porque o Filete, Saulo, é puxar saco. Ele chega aqui, ele beija todo mundo, ele trata bem, traz docinho, chocolate. Aí ele senta aqui e fala que vai mandar embora. Não. Faz uma lista, a Thaísa vai ser a primeira. O funcionário daqui é inteligente, eles entenderam. Thaísa, já manda a Thaísa já embora amanhã, acabou. Eles já entenderam a minha colocação. Se aqui está sempre prosperando, mais programas, mais empresários, a TV vai prosperar. Então, não, eu entendi, mas de uma maneira geral, as pessoas deixam de levar o cachorro no veterinário? Não, vamos né? Lá. É isso que eu quis dizer. Em 2000, eu vacinava 20 vacinas V10 por dia. V10? 20 por dia. Nesse sábado, eu vacinei 16. A clínica é um movimento grande. O que você dá uma conotação disso? Dá a conotação que as coisas fáceis está dividindo para todo mundo, ou o cara está deixando de vacinar e o cara só traz problema. Então, de repente, você atendia uma vacina, uma limpezinha de ouvido, um corte de unha e uma emergência. Hoje você tem 3, 4 emergências, ou seja, a pessoa não deixa de ir, mas traz mais problema. Com emergência, por exemplo, vai ter exame de sangue, raio-x, então a pessoa vai dividir cheque, cartão, as pessoas estão com dificuldade mesmo. As pessoas estão deixando estourar. Não estão fazendo prevenção. O que é fundamental. Eu acho que isso não é só nos animais, não. Carro também. Carro também. As pessoas diminuem isso nas oficinas, a gente vê isso direto. E quando fazem, hoje, por exemplo, o nível de pessoas que desistem da garantia é incrível. A gente tem. Mas olha, eu sou um cara que eu sou desligado. Eu já perdi diversas vezes esses prazos de garantia. Agora mesmo eu tenho um Jetta, perdi o prazo de garantia, aí eu fui lá na Comeria, o cara, não, mas agora você já perdeu e tal. E afinal de contas, tem gente que não sabe, mas para que serve essa garantia? Não, ela tem função. Tem função? Eu até acho o seguinte, não é um bom negócio perder garantia. Existem garantias e garantias. Se você tem uma garantia regular, que te dá lá até 50 mil quilômetros, ou um ano, você tem que seguir ela, porque na hora que você tiver um BO... Mas garantia do quê? Total. De motor, você compra um carro, não é só de motor. Isso muita gente me pergunta isso hoje. Mas a Lifan dá garantia total. 5 anos. No nosso caso são 5 anos. É muita coisa. Tem muita coisa se abrir mão de 5 anos de garantia. Agora, o que ocorre é que, por exemplo, o custo da manutenção em garantia, às vezes é mais alto em algumas marcas. Não, era uma facada. Eu me lembro que o cara tinha que fazer carnê para pagar. Não, no nosso caso, defendendo. Mas já baixou muito, né? Não, o nosso baixou muito. O nosso cliente perde menos garantia. E só para dar uma pitadinha no que a gente estava falando. O mercado está endurecido, o mercado está difícil, está com pouco crédito. O que tem ocorrido, e a gente tem sentido lá nos nossos carros, são carros completos, com custo menor, que é uma política asiática desde o tempo do Japão. Isso aqui ninguém está... A Lifan, as chinesas não estão inventando a roda, você sabe disso, né? Você tem, o Augusto, por exemplo, tem um carro... Eu tenho um Action que é completaço, coreano, né? Coreano com motor Mercedes. Sim. Então, essa coisa de ter o carro com bastante coisa tem levado as marcas tradicionais a perderem mercado. Mas assim, o cara que tinha um carro vai lá buscar um chinês que está mais barato, está mais completo e que o custo de manutenção é menor. Olha, uma coisa interessante, cada um tem eu gosto de ter carros, então eu não tenho um apartamento, mas tenho vários carros. O que eu percebo é que realmente, por exemplo, o Action, você anda, é um carro delicioso, confortável, gostoso. Motor Mercedes. Isso não quebra de hipótese nenhuma. Mas sabe o que eu vou te falar? Eu, quando fui comprar meu carro, assim como você comprou o teu Jetta, o teu Action não, mas você comprou seminovo, não é isso? Eu não compro carro zero, eu só compro comprou esse Action, não tinha... O Action não, porque na época a Hatsui não tinha o diesel. Não tinha nem para vender, Não tinha diesel, eu queria comprar diesel, carro, eu tive que comprar zero, mas eu não faço isso.
eu comprei um carro seminovo. Aí, por exemplo, como é um carro grande, né? Honda, o que eu fiz? Eu fui lá comecei a pesquisar. Aí tá lá 100 mil quilômetros, eu nem ia ver. Aí quando tinha 40 mil quilômetros, você ia dar uma olhada. Aí o carro, tem as revisões? Tem, não tem de 40 mil. Eu já sabia que a revisão do Honda de 40 mil é uma revisão cara. Eu falava pro cara assim, bom, mas a revisão mais cara tu deixou porque eu me informei. Normal. Aí o que aconteceu? Eu já embutia, desvalorizava aquela revisão que eu ia fazer. Tudo na internet você se informou? Não. Eu falava com amigos. Eu peguei, não. Nada como o cara ter tempo, né? Não é ter tempo, Augusto. Você vai comprar o carro X, vai comprar um Honda Civic. Aí você vai falar, poxa, qual é a revisão de 40 mil? Aí tu liga pra Honda e pergunta. Eles vão te passar. Liga pra Lifan e pergunta, olha, essa revisão de 40 mil, troca a vela. A vela de 60 mil, a vela é cara desse carro. É uma vela de um Accord custa R$200 cada vela. No mercado paralelo, R$130 cada vela. Mas é uma vela que tem tungstênio e tal, e dura 60 mil quilômetros, não troca com 20 mil. Você tem que entender. Então, quando eu comprei, eu vi o carro estava todo revisado. Então eu tento fazer no meu também. Que ano é o teu carro? 2009, 2010. Eu vou vender o Jetta, vou vender para você, que o meu Jetta é 2010, 2011, só tem 30 mil quilômetros. Então, é legal. Então. Mas assim, quando o cara me vendeu, ele vendeu todo revisado. Eu peguei e joguei. Só não tem as revisões que eu não faço. Não, mas aí tu leva lá e faz uma tacada geral, né? Então o que acontece? Você tem mais credibilidade. Agora você vai vender um carro de luxo, por exemplo, um Jetta, um Accord, precisa ser uma BMW, um carro de luxo, um Mercedes. Você vai vender, se não tiver revisão, o cara fica com medo, porque ele fala, poxa, aí então... Se der um BO... Mas depende de quem você comprar, né? Porque hoje, se você comprar na loja, a loja tem que te dar garantia. Eu tenho 30 mil quilômetros, dá para comprar, porque 30 mil quilômetros rodou pouco. Agora você pega um de 100 mil quilômetros sem revisão... Não, aí não dá. Além da loja, muito a ver com o produto que vocês estão comprando. Vocês estão falando de dois carros aqui, por exemplo, o Honda e o Jetta, especialmente o Honda. Você pode andar 300 mil quilômetros por carro. Que é um bom carro, né? Então, mas tem que fazer revisão. Claro, né? mas você já diminui muito a escolha do carro. Nosso carro, por exemplo, motor Toyota, você pode andar com ele. Agora, o Saulo, é motor top, né? É motor que dura... O Saulo, essa diminuição do IPI não atrapalhou demais o mercado de usados, hein? Porque as pessoas estão trocando, em vez de comprar um carro usado, o Filete não, fez uma opção, mas em vez do cara comprar um carro usado, ele compra um carro novo. Mas de 2 meses para cá aconteceu uma inversão. O mercado de usado, por que ocorre a inversão? Né? O cara que compra usado, pega na troca, o lojista, aí mudou o IPI, ele quebra as pernas, porque ele pagou aqui em cima o carro, e vai cair o IPI. Usado. Aí o que acontece? Ele segura no estoque, chega uma hora que ele fala, preciso queimar. Quando ele começa a queimar, estou dizendo em âmbito nacional, é muito carro que se entra no mercado. Houve uma recuperação, o usado deu de novo uma subida. Se estabeleceu uma grande oferta de carros? Uma grande oferta que gerou venda, porque estabeleceu-se um novo patamar de preço do usado, que aí ficou atrativo outra vez. Esse nosso mercado é uma gangorra. Ou seja, o usado, como ficou mais baixo, ele teve um aquecimento que a pessoa, natural. Que a pessoa não tem crédito. Então, teve um cliente meu agora que saiu da minha clínica, ele tinha um carro usado, não conseguia vender pelo preço. Aí ele chegou lá, ele tem um sítio em Pedro Toledo, não sei que carro é, não perguntei. Ele chegou pro caseiro dele e falou assim, quanto que eu te pago por mês? O caseiro trabalha em outros lugares também. Fez um carnê pro caseiro. Eu vendi o carro pelo preço cheio e o cara está descontando por mês do caseiro. Quer dizer, é uma maneira de, às vezes também, porque às vezes você vai vender um carro usado, você tem uma desvalorização grande, né? Se você for na concessionária, olha, o meu amigo Manuel Vergara, que está vendo o programa agora, ele estava bravo na sexta-feira. Ele pagaram muito mal o carro dele. Não, ele não vendeu, ele levou a nota fiscal pro cara. Ele comprou o carro acho que há 6 meses atrás. Mas as pessoas têm um erro de avaliação. Você pega um carro zero, 30% no primeiro ano, depois mais 15%, depois mais 10%, e assim vai diminuindo a depreciação. Entra nos sites, que estão 3 ou 4 sites aí, que são os maiores da Bolsa de Automóveis. Tabela FIPE, eu já vou dizer isso, muita gente chega lá, tabela FIPE não serve para você vender seu carro. É para seguro, né? É para seguro, para banco, para financeira. Não é referência. Quanto você tirou hoje? Uns 15%? 15% abaixo é... Abaixo? Abaixo, Augusto? Do preço médio ou do preço... Não, preço médio. Preço baixo, médio e alto. Eles fazem uma pesquisa, mas o ideal hoje, qual é a verdade no mercado de usados? Pega lá, são 3 sites. Puder falar... Olha, o Webmotors, o iCarros, o CarSale, tem mais 2, 3. Pega o teu carro, põe lá a procura na tua região. Que dá até para refinar por região. É verdade. Colocou lá na região, pega os 10 carros que estão ali entre o mais barato e o mais caro, tira a média. E o avaliador vai pagar 3 mil abaixo.
É simples assim. Se Porque você você entrar pode pegar- numa loja, ela vai pagar 3 mil abaixo da média. Mas é normal, porque Sim, a web... porque é o que ele vai precisar A margem para... dele. Não, a margem dele também por quê? Porque alguns caras Isso se o carro estiver bom, né, Saulo? Dentro de um carro normal, padrão. Porque Fica pior ou melhor dependendo do estado do carro. Se eu comprar um carro da esposa do Saulo, comprei da esposa do Saulo o carro, pá. Ela vai me dar garantia de 90 dias, tal, tudo. Mas se comprar de uma loja, é complicado. Às vezes o cara Não, continua sendo de 90 dias. Mas você sabe que tem, por exemplo... você acaba dando mais pro carro, porque o cara, você fideliza o cara. Eu comprei teu Jetta, a gente é amigo, mas eu não te conheço. 3 meses deu um problema... Porra, caraca. Não. A gente é amigo, mas eu não te conheço. Faz de conta que eu não te conheço. Mas Ah, comprou comprou meu o carro, carro. não. Então, peraí. Vamos Você mudar. comprou o meu carro O cara sem me entendeu. conhecer. Não. Não Alguém entendi. comprou- Alguém entendeu? Não, eu vou voltar. A gente é amigo, mas a gente não se conhece. Não, Então, assim, a gente voltou. não se conhece Eu vou voltar. e você comprou ele meu quis ter carro. uma hipótese de não te É com conhecer. alguns ele entendeu, ele gosta de complicar. O que acontece é o seguinte, o cara compra o teu eu Jetta. gosto de Não, peraí, complicar. O cara compra o teu Jetta lá, depois de 3 meses dá um problema no câmbio. Ele vai te ligar, se você não atender o telefone dele, na justiça é muito difícil de ele reverter. Agora, se ele comprar numa concessionária Volks, for lá e comprar, vai ser, o consumidor tem uma grande garantia. Porque uma coisa é você vender de uma empresa, né? Por isso que a empresa fica sempre isso. Eu tive conversando com o Miguelzinho da Porque o jurídico, os juízes entendem que uma concessionária É grande. tem mais possibilidade de detectar um problema futuro, que não é verdade. Um Não, mas eu câmbio acho quebra. que fora que a Mas é isso que eu tô falando, é É, verdade. Mas a lei acontece. a legislação, ela obriga a empresa que vive daquilo em dar uma garantia no produto. 3 meses câmbio e motor. Câmbio e motor. Depois que acabou a garantia do carro. O que o filé O está dizendo... particular, não. Mas vamos supor, Não, o que o filé também. Também. E Particular tecnicamente o particular, só que é muito responsável. difícil É você difícil. buscar essa Mas se garantia. acontecer alguma coisa, você comprou o carro da Web Motors, comprei. Daí depois de 6 meses deu um problema de câmbio. Ah, se o cara me ligar, eu vou falar com o cara. O que aconteceu? Não, mas 6 meses deu um problema de câmbio. Eu vou ligar pro cara de São Paulo e falar, olha, eu te vendi, o carro era bom, todas as revisões, o problema é você vê com a Honda. Aí é mas se eu tivesse cada um. comprado na Honda, você podia ir na Honda lá, a Honda ficaria numa situação no primeiro Porque ano, a mas... gente precisa de cliente, então Lógico. não dá para me chegar e falar, não, problema é seu. Não, Ema, eu vou atender o Por isso que cara. eles têm que comprar mais barato, porque tu vai ter que revisar o meu carro, né? Mas Se é isso eu levar um mesmo. Lifan lá para vender para você, ó, levei, ó, 2011, levei. Você vai falar, bom, eu vou pagar 3 mil a menos, porque eu vou trocar, vou dar uma geral, É isso. vou trocar o óleo, vou fazer tudo, porque você não sabe se, né? Correia dentada, isso é uma coisa que tem que trocar, porque é um problema Fundamental. grave. De repente né? o cara vai no posto, pega um colantinho de Mas óleo e põe tem no trocou. não é todo carro. Agora os carros não têm a correia dentada, Tem né? carro Antigamente com duplo tinha. comando variável, mas a grande maioria, principalmente dos carros mais populares, ainda é correia dentada. Ah, é? Então a cada 30 mil quilômetros, 20, 30 mil quilômetros, tem que Tu trocar. vai ter que trocar o óleo, porque de repente o cara põe Não, lá. mas óleo é básico. Não, mas, por exemplo, o meu carro vai vencer óleo só daqui a 5 mil. Mas de repente você chega na concessionária, o cara vai arrancar Ah, aquilo, ele porque já eu posso, troca. Eu posso pegar um negócio de um posto, colocar lá, tem cara que vai. Tal, e ele não vai saber, ele vai pegar e vai trocar, porque tem que dar a garantia, não é Filete, isso? até mas olha o que tem acontecido é o seguinte, eu acompanho o mercado, estou há 40 anos fazendo isso, mudou muito o perfil do consumidor de automóvel no que tange até essas coisas. Antigamente se mexia até em odômetro, baixava a quilometragem para vender. Hoje, eu vou te falar, existe uma oferta tão grande de possibilidades que as pessoas estão se cobrindo, não querem mais se queimar com o cliente, que depois é mais um Mas outro eu carro. estou falando até o contrário, eu estou falando que a concessionária, quando pegar um carro para vender lá, ela vai fazer o quê? Fazer uma revisãozinha, trocar o óleo Tem que e tal, cuidar. para não se Tem queimar. que cuidar, tem. Mesmo o cara fala, troquei o óleo faz 2 meses, mas será que trocou mesmo? O cara vai lá, Vale a pena trocar Então, e o cara não- vai trocar, tá? Por isso vai cobrar esses 3 mil de margem, por quê? Você tem um tempo que vai ficar no estoque, você tem a visualização, você tem... Eu acho que 3 mil, voltando né, ao início 3 da mil? nossa, 3 mil reais de margem média. Mas é bem interessante coerente, essa tá dica bem que coerente. você deu, que a tabela FIP não é... Gente, eu passo isso todo dia. As pessoas É chegam lá para mim, 15% eu a olhei, menos. meu carro custa tanto na tabela FIP. A tabela FIP é para financeira, é para Lógico. seguro. Como Na o web, Fred na, falou. web, na web você vai ver o carro pelo 2 mil a mais que a tabela VIP ou 30% a menos. Isso. Aí você vai ver- tira uma média. Mas se você tirar uma média da região, vai dar uns 15% a menos. Isso. O cara não consegue vender. É verdade. 15% a menos, Vai. preço de venda. Você vê um Honda Aí lá, você tá? tira 3 Você vê mil teu carro, que é o Marcelo, avaliador. Como é que esses caras do Sul sobrevivem, hein? Do Sul. É, aqueles... Os, na rua. como é que chama lá? Os porque Catarina. Os Catarina. Porque na região sul do Brasil, por que e não que eles são vieram? todas E as por que marcas. que se instalaram em Santos, Isso é hein? tradicional. Isso é É? uma coisa que se Mas criou como é que eles isso. conseguem Que vender? coisa, Como é que né? eles compram um carro? Tem gente que fala, vendi pro Catarina. Posso te pedir um favor? Você pode deixar o convidado responder? Pode. Obrigado, falou. Obrigado, hein? Valeu. Não, eu queria saber como é que é a marca Faz do o lucro. seguinte, ô Gisele, deixa o programa desse lado, tira o lado Corta ele, corta a entendeu? câmera. Não, Corta esse lado do programa. Isso é assim, isso é uma coisa tradicional, mas é verdadeira. Antigamente, mais ainda, né? Você no Paraná,
em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, você vendia 10%, 15% melhor. E a margem estava aí. A margem do rapaz que fica ali, eu compro teu carro, é uma margem pequena, gente. O escritório dele é ali mesmo, ali ele mesmo, com ele, o custo fixo dele é zero. Então se ele ganhar 300, 400, 500 reais, que é o que ganha, ele passa o carro para o Sul. E o pessoal do Sul que tem loja lá, já tem os caras aqui, com rádio, minuto. Porque o mercado do Sul é mais ativo? 10%, não é mais ativo. Paga em alguns modelos, isso é outra coisa, não é? Qualquer carro que no Sul é melhor. Tem modelos específicos. No Paraná, por exemplo, o Renault vende melhor. Tem alguns carros, não pode passar de 50 mil quilômetros, que também derruba muito carro. Então, tem todo um parâmetro, mas vale a pena ainda, por isso que eles estão lá. Senão não estava mais. Não, eu entendi, eu só não consegui entender que... Pagam, é melhor o mercado lá. Interessante. Em alguns casos é melhor. Eduardo Filete com a palavra. Vou te contar, obrigado, vou te contar uma particularidade. Eu tinha um Fit, eu tinha 2 carros, tinha um Fit, né? 2010, novinho, tinha 20 mil quilômetros. Eu pus anúncio no jornal e esqueci de falar que era mecânico. Não coloquei isso aí. Falei, Fit, 20 mil quilômetros. Já que você colocou valor? Não, não coloquei valor. Ah, bom, então menos mal. Ligaram 15 pessoas para mim. Ligaram a marido e falaram assim, o carro tem 20 mil, não tem batida, eu vou comprar agora. Mas só me diz uma coisa, é mecânico ou é automático? Mecânico, cara, não vou nem ver. Aí eu parei num Catarina desse, Porque não, ele valia 30 mil, vamos supor, eu não me lembro. Fazendo coisa errada, hein, seu Eduardo Filete? É só pra ver, queriam me dar 25. Falei, vou vender por uns 28, né? Tentei, o carro tá zerinho, todas as revisões, não tinha até cheiro de novo. Aí encostei no Catarina, o Catarina falou assim, eu vou te ligar depois. Todos os Catarinas me ligavam, esse carro não vende no Sul. O carro não tem nada, não tem batida, preto, todo revisado, pneu zero, não vê Honda, né, que você mesmo falou que é uma boa marca, como Toyota, como motores de vocês e tal. Ela falou, não vende, porque esse carro é mais para mulher e mulher quer carro automático. Isso. Quer dizer, é uma briga. Se eu tivesse automático, eu tinha vendido 15. Mas mecânico eu não consegui vender um. Vende ao longo do tempo, você acaba vendendo. Acabei vendendo, mas foi uma canseira, cara. Foi uma canseira. É específico, os carros, existe isso mesmo, têm características locais, mas no caso do automático, bom, já que você entrou no caso do automático, né? O caso do automático é uma tendência. Gente, nós vivíamos num mundo em que o Opala, que a gente estava falando agora há pouco, 2 portas era o que vendia. O 4 portas não vendia. Não vendia, é verdade. Hoje imagina um carro de 2 portas. Alguém quer um carro de 2 portas hoje? Saiu até de linha aquele carro esportivo da a Hyundai mesmo, né? O esportivo da Hyundai, pequenininho. Não, ainda o Veloster tem 3 portas. Mas ele tem 3 portas. O que é 3 portas? Ele tem 3 portas. O carro tem 3 portas, 2 na frente e 1 atrás. Mas ele não, parece que ia sair de linha, né? Eu acho bonito ele é legal, mas ele não encontrou um mercado suficiente para se manter. Eu acho que esse é o problema. O motor, precisa vir um motor mais forte, porque assim, esse carro veio com motor 1.6, se eu não me engano. 1.5, falando que era 1.6, já queimaram com as revistas, né? E aí o carro tinha que vir com o motor mais forte para atingir o público. Ele ficou no famoso mata-burro, né? Não tinha um público específico. Aí ele fica perdido. Você sabe um carro que eu me impressionei com a desvalorização? O Picasso, né? O Picasso é um excelente carro. Depois dos 50 mil. Até 50 mil, se você mandar para o Catarina lá no Sul, ele vai vender bem lá. Vai vender bem. O problema do Picasso, do Citroën, do Peugeot, é a questão de depois de 50 mil. São bons carros. Porque a manutenção é cara? São bons Porque carros. a manutenção é cara, Saulo? A manutenção cara? Não consigo identificar. Me parece que é isso. A queixa que a gente encontra é essa. Eu não sei se é, viu? Não e sei o mercado de peças, Saulo, sabe por quê? Eu agora, olha, tô enfrentando um problema com um conhecido meu. Até tô tentando ajudá-lo. Ele tá precisando de uma peça de um carro. E tá muito difícil o negócio de carros importados, tá muito difícil a questão de peças. Mas já teve mais. Já, Augusto. Hoje com os DHL, com os Federal Express que você tem traz aí, de fora rápido. Você tem os sites, hoje você entra no site Por exemplo, você que trabalha com uma marca importada, o cara, e essa deve ser uma preocupação de muita gente, né? Quebrou o espelho retrovisor. No nosso caso, parece que eu gosto de vendedor aqui, vai parecer que eu estou vendendo o meu produto aqui, mas eu quero dizer para vocês o Filete falou que vai ficar com 2. A minha questão, eu achei bonitinho. Só guarda a minha comissão. Aquele pequenininho, qual é aquele pequenininho? O 320 que vai vir como 330 para colocar na clínica para trabalhar. Você vai comprar 2? Gisele, abre a câmera para ele. Se você comprar 2, nós vamos te dar mais espaço na câmera. Eu vou colocar um aqui da TV Com e um da Clínica Filete. Olha aí. Pra gente ter as câmeras quando for cobrir o Olha aí. Você viu, eu tive que ir lá no Acontece, tinha que levar tudo no meu carro. Olha aí. Tinha um carrinho aqui pra transportar, né, Augusto? Agora que nós vamos fazer externa, vai abrir o programa domingo aqui, das 8 às 11, ou mesa redonda futuramente. É mesmo? Tem um carrinho pra fazer externa. Quem vai apresentar você? Augusto o nosso candidato à presidência do Santos Futebol Clube, Eduardo Filete. Não, o Marcelo falou que é o modesto, tem o rolo. Mas
mas eu não tenho tempo. Acho que tem que ser dado filete. Eu quero colaborar, mas não tenho gente tempo. nova. O Modesto já deu. O pai dele já contribuiu demais com, né? Acho que tem que ser Eduardo Filete, um bom nome. E o Rolo também não. O Rolo é vereador, é policial, é muita coisa. Você não, você já é um empresário bem-sucedido, consegue administrar isso com mais tranquilidade. Tu acha que consegue? Eu A dívida é acho. pequena, 300 milhões, mais 42 do Leandro Damião, né? Normal, quando você entrar lá em janeirão... o estresse é grande. Se ganhar, quando chega... Você toma remédio? Quando chega, não tomo nenhum. Quando chegar em janeirão, já tem a folha de pagamento de fevereiro, o 13º já na mesa assim e tal, já fica aquela... Não, mas eu fiquei surpreso ontem com o meu presidente, o Aidar, falando do São Paulo. Eu fiquei surpreso, porque ele virou e falou assim, não... São Paulo é estabilizado. Não, então, mas mesmo estabilizado, ontem surgiu na Veja, falou que o salário do Muricy estava atrasado. Eu acho que foi a Veja. Veja aí se é, mas eu ouvi na ESPN que era a Veja. Aí ele disse que não estava atrasado o salário do Muricy Ramalho. Aí ele disse que um dos erros que cometeu o seu Juvenal Juvencio, que ninguém conhece melhor o São Paulo que ele, foi ter feito o grande contrato, o contrato master da camisa do São Paulo, com vencimento para junho. Isso é uma verdade, gente. Isso é um tiro no pé danado, porque você em junho, se vencer, você não renova. Não tem nenhuma empresa com orçamento aberto para em junho fazer um novo... Um contrato nessa magnitude. Mas me surpreende o São Paulo ter caído nessa... O Santos não tem nem... O Santos, o Odílio está tentando, o Odílio é uma pessoa que tem bem intencionada. Mas não tem o marketing lá, mas acho que o marketing do Santos, pelo menos, eles dizem que é o muito que eu bom, digo. né? Teria que ver pelo marketing. O que acontece? Aí estão usando a Baleinha e Baleão, que já usava 10 anos atrás, né? Que criticava e estão usando agora, Baleinha e Baleão. Mas Baleinha e Baleão. não sei, o que eu quero dizer é o seguinte, você vê que às vezes o São Paulo, a gente chama... Mas às vezes O Baleinha é o Pedro Filete, o Baleão é o Eduardo Filete. Às vezes a empresa que faz, a empresa quis investir, pagar os 20, 30 milhões por mês, acho que é 22 de São Paulo, só quis até junho. Outro dia o cara me falou assim, pô, o Filete ainda vai te encher de porrada um dia. Eu falei, não, o Filete é meu amigo, pô. Só brinquei porque ele é meu amigo. Aí o que acontece? É melhor ficar até o final do ano ganhando menos. Não, mas de repente o cara não quer. Então fica igual o Santos, então, que nessa fase agora tá sem apoio na camisa, que é difícil, né? Porque eu acredito que o Marco tenha tentado. Ou é melhor trabalhar em julho e tentar agora numa boa fase que o São Paulo tá agora. Mas ele disse que ele não consegue até dezembro fechar um novo contrato. Não ele não fecha. consegue. E vai fechar o ano... Vai fechar pontual. Em déficit. Vai fechar pontual, igual o Santos fechou, Sardinha, não sei o quê. Mas não estão contentes com o Muricy, né? Também não estão contentes com o Muricy. Perdeu um jogo contra o Bragantino, mas tá ganhando o brasileiro, tá em segundo. Não, mas ele não tá... Tem tiro críticas. Com os 4 ali na frente, a hora que for entrosar, não tem quadrado lindo ali, pô. Só precisam jogar. E agora o Ganso começou a marcar, o Pato também marcou o lateral. Não, mas os dois estão jogando bem. Então, agora, o que eu achei interessante... O Ganso foi buscar a bola ontem. Então, eu vi. O problema, os caras são craques, mas eles não marcam nada. Agora, ontem o Ganso marcou e o Pato marcou. Tanto que são dois grandes jogadores. O Cicinho e o Mena não conseguiram fazer muita coisa, porque eles estavam marcando. Paulo ali, Henrique, Kaká, Allan Kardec. Tem que marcar. Para. O Allan Kardec é bom, essa frente aí. O Allan Kardec marca marca a saída de bola, mas hoje em dia no futebol moderno não pode ter um jogador que só ataca. Ele também tem que marcar. Quando tá sem a bola, tem que marcar. Eles não estavam fazendo isso, o São Paulo estava perdendo. Agora começaram a fazer, não tem jeito de segurar os homens. Né? Você foi no Morumbi? Vi pela TV. Comprei TV, Premiere. Mas, pô, Eduardo, tem que ir no clube, no estádio, pô. Você não é santista, não é candidato à presidência? Mas vai ter domingo que vem, vai ter um evento dos cães. Eu estou preparando lá a empresa. Vai ter a caminhada. Você vai participar esse ano? Esse ano eu vou participar como na assistência técnica com o pessoal de aluno fazendo questionário para as pessoas. Ah, é? Como é que saber quantos cães a pessoa tem em casa, que alimentação dá, olha que interessante. se ela teve doença, tá uma pesquisa. Uma pesquisa. Interessante Vou pôr 60 pessoas para fazer pesquisa, cada uma fazer 30 pesquisas. Vamos ter mais ou menos uns dados para a gente... Os números dele só crescem. Da área, é verdade. Impressionante o número de cada vez você tem mais animais de estimação, impressionante. Mas também o mercado, aumenta o número de faculdades, aumenta o número de pet shops. É automático. Automático, né? Não, o mercado cresce como um todo. Em São Paulo eu vi esse número há um tempo atrás, que tem mais pet do que padaria. Quando você consegue... É capaz. Não, e você tem as megas, né? Você tem aquela marginal que o cara só constrói... Cobase ali, é um absurdo. Cobase chama. Também? Só com animais? Só com animais, mas que tamanho que é aquilo? O Filete sabe que é enorme. Mas aí oferece vários serviços, né? Por que você não constrói uma dessa, Filete? Tem que construir uma maiorzinha, não igual a deles, mas uma média, né?
problema deles é a parte veterinária, porque eles não são os donos, né? Então Sim. eles vão pôr gente para trabalhar. O cara fica bom, mais... o cara fica bom, ele monta dele. Então eles vão ter sempre uma assistência técnica. Tá virando universidade, né? Exatamente. Vamos fazer um intervalo, Filete, para ajudar a pagar o condomínio? É bom, é bom. É bom, né? É bom. Então tá bom. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vonut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vonut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo aqui pelo seu Ação e Reação. Mandar um abraço especial aos nossos amigos da Ozan. Sexta-feira, né, veio o Fábio Garibe aqui, um belo programa. 32288000 ou acesse o site www.ozan.com.br. Você vai poder conhecer os benefícios da Ozan. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E um abraço especial, meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. É sempre importante destacar a participação do Incatep na qualificação dos principais terminais portuários aqui da nossa região. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Filete, você acha que o Alckmin deu um Hzinho para não participar do debate sábado Não foi estranho esse negócio de infecção intestinal? Os médicos do lado para falar se ele tinha ou não, ele tem, né? Hã? Só tem o Davi Wip do Não, lado. e assim, ele foi pro INCOR, concorda? Que o INCOR é bancado pelo governo de São Paulo. Eu não estou acusando, só estou perguntando. Você acha que um médico... Mas ele quis escapar do debate na tua cabeça? Não é que ele quis escapar, ele está muito bem posicionado, está com mais de 50% das intenções de voto. E todo mundo ia descer o sarrafo nele. Então, para ele dizer, olha, não vou participar, talvez pegasse mal. Então, olha, estou com uma infecção intestinal, que é um negócio difícil de você explicar, né? Você fala, não estou bem e tal, já dá para dar um... Mas diz que é bactéria. Hoje o vereador Evaldo Stanislau estava na rádio falando. Falou sobre isso. Falou que o Evaldo Stanislau, ele acha que foi jabá. Olha aí. Que ele é infectologista, ele acha que o cara não está bem num dia
e no outro dia o cara não pode ficar tão mal, vai ficar 3 dias e tal. Eu já penso um pouco diferente, né? Eu acho que assim, às vezes o emocional do cara sabe que, por exemplo, às vezes essa época de campanha é muito estresse, né? A gente que trabalha com... Às vezes o cara não está bem no dia e aquilo se agrava. Então, por exemplo, eu acho que pode ter resultado uma infecção intestinal com a parte emocional, né? Pô, vem para Santos, cai avião, volta, estresse de campanha, Aécio e tal, e o Eduardo Campos, como é que fica o Aécio, dividir o voto, esse estresse todo aí Interferiu. Até porque... Não tem dia que você sai, você tá na sua casa, é raro. Mas não tem um dia a cada 5 anos que você fala, pô, hoje não... Tu vai, mas tu fala, puxa, era bom ficar em casa porque eu não tô bem. Então, às vezes, eu acho que a parte emocional também pesa muito. Então, você tem que dar uma desculpa, olha, teve uma infecção intestinal, fica no hospital, já tem que fazer aqueles exames todos que o homem público faz, que a gente também tem que fazer. Ficou no hospital, fez bateria de exame, raio-x, aproveitou, ultrassom, toque, próstata, faz tudo, já saiu com o pacote lá feito. E ficou 3 dias lá. Não, próstata, porque depois de 40 anos tem que fazer. O que acontece? 50. Então ele já fez todos os exames e ficou internado lá. E de repente estava uma emocional, não estava muito bom, cansado, estresse físico e tal. Vou descansar 2, 3 dias no hospital, já faço tudo que tenho que fazer. Mas vai ter um debate essa semana que ele já vai, né? Não então tem como fugir, amanhã, vai ter que eu acredito mais na parte emocional, assim, pode ser. Assim, porque muito estresse, chega uma hora que a bateria para, aí vai lá, faz um tratamentozinho e tal, e volta aí com a carga toda. Talvez quis dar um descanso, mas eu não acredito que tenha fugido do debate, porque 50% eu acho que ele estava numa condição favorável, né? Você acha que ele deu um acho que não, até porque ele abriria até eu já vejo até por outro lado, eu já veria, por exemplo, eu vejo o Scaff muito bem na televisão, vendendo muito bem ele, como aquele negócio... O Scaff é perigoso, gente, já falei isso outro dia. Eu acho um bom candidato. Bom candidato, ele tem uma coisa na televisão forte, poder e ele não falou bem de... no debate, ele estava inseguro, então, mas ele é um bom nome. Também perguntaram para ele quem que ele ia votar, se ele ia votar na Dilma, ele falou, não, vou votar no Michel Temer. O Michel Temer não é candidato. Vai votar em quem? No Michel Temer. Ele falou assim, vou votar na Dilma porque o Michel Temer é meu candidato do meu partido, eu vou votar, né? Mas ele não... então não... Filete, deixa eu te interromper. Você soube da polêmica da Atena e do Milton Neves? Não soube, mas é tudo brincadeira, esses caras ficam brincando. Não, agora foi sério. Mas na mesma TV? Amigos, por que aconteceu? Na mesma TV? Ontem de manhã. Mas Augusto, às vezes, sem querer falar nada. Não, só. Você quer ouvir? Não, o cara, eu saio daqui, o cara. O Augusto brigou contigo. Mas então eu vou mostrar, porque senão os caras. Mas aconteceu. Eles. Eu encontrei o capitão Hidalgo em Curitiba, que eu fiz o evento. O Milton Neves ontem de manhã falando com o Neto pelo telefone na Rádio Bandeirantes. Estava esperando a filha dele que estava vindo de Nova Tá saindo bem o áudio aí? Muito bem, diga-se de passagem. Ô Neto, sabe quem morou na casa do Hidalgo em Curitiba, que estava desempregado na vida? Da Atena. Zé Luiz da Atena, morou na casa do Hidalgo, filou boia lá e até hoje ele é grato. Porque tem muita ingrata por aí, muito ingrato por aí que não olha pra trás. Mas o da Atena agradece o Hidalgo. Não é que tem muito ingrato e muito ingrato, é que você... Estão falando do Datena. Fala que o Datena morou de favor, não é isso? Com a gente mas não, faz isso direto, mas são cobras boas. Mas... Aí o Datena invade o estúdio. Mas não, você tá de brincadeira, ele cara. invade o Você estúdio. também eu criei, viu, Cascavé? Mas eu nunca te fiz mal. Estão falando os dois, até agora é Neto e... Eu te agradecer tudo que você fez por... Peraí. Agora Ele, no meio dessa história ele entrou no estúdio. Ele entrou no estúdio. Com o Newton Neves. Um tá brincando. Você fez por mim, desde a época da Record, em tudo. Nunca. Queria mandar um abraço pro Zé Luiz da Atena, que ama o Hidalgo, porque ele não era essa estrela que é hoje, a maior Prestem estrela atenção. brasileira. E ele morou lá em Curitiba, morou na casa do Hidalgo, porque o Hidalgo fez questão. Ele tinha uma pensão lá, o nosso querido. Eu não sabia que ele tinha trabalhado em Curitiba. Aliás, eu pedi fotos pro Hidalgo com o Datena no Rádio Esportivo de lá, porque eu vi o Datena. Mas falou que o Datena é a principal estrela do Brasil. Eu morei numa pensão que eu vou dizer algo pra você. E você morava com o Hidalgo, você estava muito bem acomodado. Porque eu trabalhei na Rádio Colombo lá e eu vou dizer algo pra você. Foi uma tristeza na minha vida. Porque lá em Curitiba, ao contrário de você, eu passei fome e passei frio. E o Hidalgo tem maior orgulho de ter sido seu companheiro na cidade de Curitiba, fria e maravilhosa Curitiba. Grande Datena, deitou e rolou também lá no Paraná antes de virar essa estrela nacional. Primeiro na Record, antes aqui na Bandeirantes como repórter e como narrador. É um eclético, não é eclético? O homem não faz tudo direito, o Claudíssimo Zaidaço? Sim, competentíssimo, né? Muito bem. Agora. Um grande abraço para você aí, viu, Datena? Eu vou mandar um vinho
pera manca da adega alentejana pra você, tá legal? Mas é um direito dele dizer ou não? Parabéns, Aidan. Que merda é essa que você fala? Por isso que você é monstro. Que merda é essa aí, cara? Que merda é essa aí? Segue aí, Quesada. Caralho! Ele tava bravo. Nesse momento, nos estúdios da Bandeirantes, nesse momento, Puseram a musicazinha, né? Ele não gostou. Ele não gostou. Ele invadiu o estúdio ontem de manhã. Isso não foi jogada. Não foi jogada. Ele invadiu o estúdio e começou. Que merda é essa que você tá falando? Que merda? Aí falou aquele outro palavrão. E diz que aí foram pro intervalo. Diz que o clima pesou, Filete. Já pensou eu e você, do jeito que eu pego no teu pé? Mas é que eu acho que o Datena tá um pouco estressado, porque o Newton, né, falou que... também achei. O Newton falou que ele é a maior estrela de comunicação também do país. Então, mas ele faz isso, ele bate a sopra o tempo inteiro. Ele faz isso o tempo inteiro. Você morou de favor, você morou na pensão. Acho que isso que pesou. Isso mas não é problema. Ele falou, eu pensei, é tudo uma brincadeira. Aí falou, o Neto também é cria minha, uma cascavel. Aí falou, você morou... Eu passei frio, passei fome, mas você soube dessa briga? Eu não acharia. Foi ontem de manhã... Mas isso teve sequência, aí continuou longo não, ao longo aí do foram dia. pro intervalo. Não, foram pro intervalo. E depois aí tem o programa da televisão à noite, Sim. isso não teve desdobra. Não, ele não falou nada no programa, porque o Milton Neves... hoje tá todo mundo na expectativa, porque o Datena tem uma língua... Ele é meio bravo, é capaz de ele falar alguma coisa no programa de hoje, porque tá repercutindo a forma, né? O cara vai entrar no estúdio, os caras fazendo o programa, é uma coisa, o Eduardo entre Filete entrar um dia aqui no estúdio e começar, que tá falando de mim? Mas eu queria entender por que ele se sentiu ofendido, porque o Filete tem razão. Não há uma explicação. Ele foi daquele jeito dele, foi só dizer Você que sabe o que acontece? Eu vou te contar uma coisa. Um dia não tinha pauta aqui no programa, e eu combinei com o João aqui de fazer uma pauta falando sobre lixo, recolher lixo. O Augusto já falou sobre lixo com a Atma, já falou sobre lixo com todo mundo. Quando eu comecei a pauta, era para o Augusto responder sim ou não. Ele falou que eu tava dando luz para vereador, nem falei o nome do vereador, começou a me esculachar aqui, quebrou uma pauta. Tu levou, todo mundo sabe que tu levou uma grana do vereador. Não, tu falou, pô. Se é pra rodar vamos pôr na roda. Eu nem citei o nome do vereador. O cara faz um projeto. Ele citou falando é meu amigo, vereador. Mas faz um projeto. Bituqueira. Tu tem bituqueira? Tem que pôr bituqueira lá. É lei. Mas depois aí assim, ele ficou custava uma bituqueira. Ficou falando o programa todo disso, só comigo que pegou no meu pé. E eu saí daqui rindo numa loja, se você fosse numa loja antes da lei, uma bituqueira custava R$50. O que é uma bituqueira? É um cano de PVC, você joga o cigarro, você jogar a bituca no... Se for na praia, tem que fazer uma maconheira também? Não, se for na você praia, que tá falando. Não, se for na praia, tem que fazer. Então, se você tiver um comércio na praia, você faz a bituqueira e uma maconheira também. Bituqueira especial. À noite, então você faz uma maconheira também. Não, porque maconheiro não deixa bituca, pô. Mas quando chega a polícia, joga tudo lá, né? E aí, sabe quanto custa hoje uma bituqueira? Pô, depois da lei, 156 3 vezes. Três vezes. Mas o cara é obrigado a colocar. Falou que tu montou uma fábrica de bituqueira, é verdade? Quem? Que tu tava falando, tu fez um post. Já o vereador fez isso. O Nicolau do CDL veio aqui sexta-feira e me trouxe uma bituqueira. Abre aí, dá na geral. Uma bituqueira, eles já fizeram, vou fazer. Que eu aprendi um negócio esses dias. O cara me falou o seguinte, olha, quando você estiver em público e quiser falar de tamanho de pênis, não faz assim, que todo mundo sabe que você está falando disso, faz assim. A dica é boa, né? Que às vezes você está falando, não que isso seja uma constante, né? Mas, enfim. Então, o tamanho da bituqueira era desse tamanho. Eles já estão vendendo com um desenho de cigarro e tal. Já faz com arte e tudo. 130 pau. Então, veja... O cano era 40. 40 reais. Era 40, via naquela couraça em Rochedo, era 40 reais, tá 150 pau. É porque agora é obrigado a ter, né? Entendeu? Isso tá errado. Eu não coloquei com o meu, que no hospital o cara não pode entrar fumando lá, entendeu? Então não, mas não é para entrar fumando. Você tem que colocar pro cara que sai de qualquer estabelecimento e fuma na rua, agora você também é responsável pela bituca dele. Eu pus o segurança lá na rua e falou, aqui na rua aqui é preservar o ar dos cachorros e tal, vamos... O cara já entrou, pisou no meu espaço lá, já cigarro, já agora não tem o carro aí, entendeu? Não tem bituqueira não. Não, mas tem que... Mas não, veja, esse é o problema. Mesmo que você proíba a pessoa olhar, que é proibido, você não pode nem entrar com maço de cigarro, você tem que ter a bituqueira. Você é responsável pela bituca. Não, porque a lei diz que o estabelecimento tem que ter uma bituqueira com ou sem cigarro. Cara, eu fico impressionado. Não é? Mas não dá para impressionar? Impressionado. E olha, eu gosto, meu amigo Sérgio Santana, mas acho que tem que começar, senão daqui a pouco, primeiro você tem que pegar uma parede só para avisos
Não é? Porque tudo é aviso. Aviso disso, aviso. A Fernanda teve que fazer uma lei para ficar em local público, dentro de estabelecimento que faz tatuagem, alertando que menor de idade não pode fazer tatuagem. É proibido. E nós recebemos lá, ela recebeu lá no gabinete uma série de adolescentes, mães. Os caras estão fazendo tatuagem, o cara chega lá, faz uma tatuagem. É complicado isso. Crime, é crime. Mas tem estúdio fazendo. Mas hoje, nós brincamos aqui direto do mesmo, né? Sabe qual é o mesmo? Quando você for, antes de abrir a porta do elevador, veja se o mesmo está dentro, né? Verdade. Pô, não é? E mesmo assim morre, pelo menos aqui. O cara entra, abre e entra. Lá já acontece. Na Praia Grande direto. Acontece. Aqui no Canaã, naquele prédio da Macuco com a Floriano Peixoto, o cara morreu. Ele foi andar, era uma cobertura, ele passou de uma para outra, entrou num lugar, puxou no automático. O cara puxou no automático e acho que o elevador tá lá. Tá lá. Aqui nesse elevador ainda vai acontecer isso também, viu? Mas sabe porque aqui na TV porque esse elevador é velho, e você dá uma forçadinha, ele vem a porta. Graças a Deus que eu subo de escada, né? Subo de escada aqui para... Gente, esse excesso de lei. Esse excesso de lei. Não sobe de escada. Eu subo de escada direto, Augusto. Eu subo de escada direto. Não, hoje você subiu de escada? Hoje eu subi de escada, perguntou pro maninho lá embaixo. Tava o elevador lá embaixo, falei, vou subir de escada pra economizar, ainda tirei um Mas, saldo do Augusto, maninho. esse negócio de bituca, de lei, de cartaz... É exagerado. Não é isso, né? tá todo mundo diretamente ligado à falta da educação lá atrás. É verdade. Se não tinha menos lei. Os Estados Unidos tem 5... A Constituição Americana tem 5 leis. Olha, você vai nos Estados Unidos, não tem, negócio de fila é o seguinte, se a pessoa tá apta a ficar em pé, ela pode ficar na fila. Pronto. Acabou. A preferencial ela tá em pé. Ela tá em pé, bicho. O cara foi no banco, ele tá andando e tá apto a ficar na fila. A única coisa que lá eles dão uma preferência, o cara estiver numa cadeira de rodas. O cara tá numa cadeira de rodas, eles... E mesmo assim... Mas lá não demora a fila, né? Lá mas não é lá, em qualquer... Não demora, lógico que demora. Não, opa, você vai no Walgreens lá, você fica meia hora. Mas aí eu preciso... em qualquer lugar. Não demora lá tanto. Banco não demora não, mas tanto, não é né? Mas cada um tem uma característica. Não demora o banco, mas demora em outros lugares. Você vai na Europa, é a mesma coisa. Aqui não. Aqui você vai numa fila e tem a pessoa de idade. E eu sei que nem o Antônio Carlos da Atmas, que é um cara, bom, atleta e tal, tá bem de saúde, ele vai lá e ele fura a fila. Fura não, né? O Antônio Carlos não fica nos velhinhos, ele não faz esse negócio, né? Ele faz isso aí, o Antônio Carlos? Tem direito. Mas ele fica na fila dos velhinhos? Não, não é que ele fica na fila dos velhinhos, ele se usa da fila para... E aqui no Brasil criou-se outra coisa, né? O que tem de idoso trabalhando de office boy, porque ele não pega fila, não paga ônibus. Então, quer dizer, já variou, né? Quer dizer, você usa a brecha da lei e tira do porque, assim, você acha que nós não estamos pagando a passagem de ônibus. A passagem é cara porque quem paga subsidia quem não paga. Correto? Ninguém dá nada de graça. Então, o Saulo falou muito bem. Tem muita lei para pouca resolução. A regulamentação para povos com educação boa é menor. Simples assim. É o bom senso. O bom senso. Bem faz o GSEC, anda de bicicleta, não polui o meio ambiente. Eu falo sempre isso. Quem criou a campanha do cigarro Vila Rica e botou aquilo no Gerson, decretou o nosso, coitado, né? Do nosso estigma, entendeu? Nós falamos disso aqui na sexta-feira. Coitado do Gerson, estigma, né? Pô. Eu gosto de levar no brasileiro, gosto de levar vantagem. E na verdade não é a realidade, mas ficou, não é, essa pecha de vamos dar um jeitinho, vamos isso e lógico que como em qualquer ambiente. Mas eu acho também o que atrapalhou muito, viu, o Saulo, e não quero entrar nessa polêmica, mas o nosso Código Penal é muito antigo, não foi atualizado. As atualizações que houveram não foram suficientemente capazes de promover a não foi na mesma velocidade. Não foi a velocidade e não pune. Então você vê o que a gente... Você tem o caso aí dos mensalões, que já 2 estão cumprindo o regime semiaberto, o outro também já vai entrar. Não cumpriu o 6 da pena, já está... O cara tem não cumpriu o 6 da pena e já está em liberdade. Ele usa a lei, ele vai lá, acha o artigo de 1938 lá e pá. E aí as pessoas começam a falar, porque não vai pegar nada. Esse é um primeiro problema. Outra coisa no Brasil... Né, que nós temos que mudar, são situações que nós devemos mudar. Não adianta você ter 2, 3 justiças, né? Você tem a justiça civil, a justiça trabalhista, a justiça criminal, né? E a justiça é uma só, né?
deveria... Aí você tem uma justiça trabalhista que, olha, na justiça do trabalho anda mais rápido que a civil, não é? Aí a civil anda lentamente ou quase não anda. Então isso precisa mudar, né? Mas o caso da bituqueira, você não consegue imaginar um dinamarquês jogando uma bituca de cigarro. É verdade. No chão. Você não consegue imaginar. Eu acho que nem a gente, se fumasse, ia jogar no chão, pô. Não. Eu não jogo no já chão. melhorou muito. Eu pego os caras põem suco na minha... tudo que é descartável da minha clínica, a gente põe no lixo separadinho e tal. Você faz já a seleção? Faço seleção. E vou dizer, no meu bairro... você é obrigado, né? Porque você não tem lá o cara que pega... Eu vou te falar, você pode ligar... Você paga a taxa de remoção especial? Pago lixo certo. Eu acho um absurdo. É uma coisa que... É uma bitributação, né? É uma bitributação. Porque se eu já pago um hospital, já tem que... Aí o que acontece? Antes não tinha na minha rua. Pode perguntar, pode ligar para a clínica agora. Os enfermeiros separavam no plástico, põem no meu carro, no porta-mala, e eu levava para o meu prédio que tinha. Quer que ligue agora para confirmar? Não, só que tá tudo vida das minhas coisas. Porque eu acho que a gente tem que reciclar as coisas para dar emprego para as pessoas, para matar menos árvores. É coisa que você faz uma vez, você vira meio viciado, né? Você pega um copinho desse aqui, você quer levar... Olha, o meu primo mora na Alemanha. Se ele não colocar o lixo separado, o vizinho dele denuncia ele. É, isso mesmo. É mentalidade, não é? Cultura. E ontem eu estava assistindo um filme, Os Candidatos, que é a história de dois caras que são candidatos ao Senado, à Câmara Americana, e num determinado momento, um vai na casa do outro, que eles brigavam muito, e o cara vai lá, começa a contar, cara, tá bêbado, começa a falar um monte de... Quando ele sai para ir embora, ele vai dirigindo. E o cara que fica em casa fala, mas você vai dirigindo? E o cara falou, não, eu vou, tô bem, eu vou. E entrou no carro para sair de... Aí o marqueteiro desse candidato que ficou em casa aparece e fala assim, olha, aproveita agora. Aí ele liga para a polícia para denunciar o cara que está dirigindo, olha, tem um fulano dirigindo alcoolizado. Que é comum isso nos Estados Unidos. É comum. As pessoas vigiam. Pessoas, é um vigiando o outro. Não que aqui vamos todo mundo, um vigiar o outro. Não. Mas nós temos que começar a ter o bom senso. Quer dizer, o camarada que bebe e vai dirigir, não pode. Augusto, hoje de manhã, no Bom Dia São Paulo, lá, o negócio do balão que caiu e botou fogo no depósito. Então, esse do Ipiranga hoje, foi um balão? Estava dizendo hoje, de manhã, um balão. Puxa vida. Não, ok. Balão. Diminuiu muito, gente, balão. Quantos balões vocês viram esse inverno aqui em Santos? Nenhum. Poucos. As pessoas que tinham os clubes de balonismo, coisa e tal, vai acabando, o bom senso vai imperando, não é possível. Não, mas ainda é, mas já diminuiu. A gente também tem que falar que diminui muitas pessoas falam da caramba. corrupção e tal. Mas eu estava domingo passado, num evento que teve de sinofilia, depois eu fui para casa da mãe da minha namorada lá no Jardim Albamar, né? E estava um evento, eu fui no evento de cachorro, depois eu fui lá tinha uma feijoada, um chá de bebê, né? Uma feijoada. Chegou lá, eu estava no evento, um empresário ligou e falou, me pegaram aqui no... a entrada no túnel. Não, no Perequê, eu estou alcoolizado, me pegaram, né? Ah, sim. Aí na festa, 100 pessoas, quem foi o único que não bebeu? Eduardo Filete. Porque a mulherada, tinha umas mulheres que não tinham bebido, né? Mas não tinham como pegar. É o... Aí me levaram lá. É o much. Aí me levaram lá. Para passar no bafômetro. Não, me levaram lá, tudo. Eu falei pro guarda, tal, tudo bem, me apresentei e tal. Aí o cara, doutor, mas você não vai ter um jeito, quer tal. Então o guarda falou, não tem jeito nenhum, o senhor tá com 0,8. Ah, você tentou... Não, eu não. Não, acho que não. O milionário. O milionário. Que tentou corromper o guarda, aí falou, o senhor tá entre 0,6 a 0,34, 33... É cana? Não, de 0,08 até 0,33 você multa, perde a carteira, recebe de uma semana e tal. Passou de 0,34, você vai preso e tal, né? Aí o cara começou a falar com o guarda, eu vi que a situação meio esquentada, eu falei, eu vou levar o carro, tudo, tal. Aí para tirar aquele clima do milionário com a Mercedes-Benz lá, com o cara que era conhecido de alguém da festa lá, que eu estava na festa pedindo para tirar o carro. Aí eu falei pro seu guarda, avisa para ele aqui que eu não estou acostumado a dirigir esses carrinhos não, mas vou quebrar um galho, né? Entendeu? Vou quebrar um galho. Aí transportei a Mercedes e o cara falou, pô, o guarda. Eu falei, mas ele tá certo. O senhor tá alcoolizado, ele fez a função dele, né? A função dele. O senhor tava errado, né? Não, mas pô, eu vou resolver isso no Detran de São Paulo. Eu falei, você vai resolver um problema seu. Só que você vai perder a carta. Quer dizer, o cara tava alcoolizado e achou que estava certo. Mas né? isso se encontra no... A Lilian Lemetz... A Júlia Lemetz foi parada.
O Aécio Neves já foi parado, o Luciano Romário, Huck. o Luciano Huck. Então, mas se o Luciano Huck fosse parado e tivesse resolvido, não saía na mídia, concorda? Saiu porque não resolveu. Então, parabéns à Polícia Militar. Mas eu acho que está acabando, sabe por que está acabando criticam, um pouco isso? Mas foi... Eu acho que está acabando um pouco isso, porque também hoje todo mundo tem um celular, está gravando, tem isso. Há uma preocupação hoje muito há uma vigilância grande, muito maior. Há uma vigilância muito grande quanto a isso. Né? Porque caiu o número de todos os episódios. Todos os episódios, é verdade. Todos, é verdade. Porque porque... Mas a pessoa que tem dinheiro às vezes não sabe falar, né? Porque o jeito que ele abordou o guarda, se pega um mais assim, o cara leva ele lá como corrupção ativa, tipo assim, ele tinha que ser mais... Ele foi muito assim. Ele tava com o álcool na cabeça. Tava com o álcool na cabeça, começou a falar muita besteira. E eu vou te falar um negócio, o álcool realmente... O pessoal fala da maconha, né, das drogas, mas o álcool mata mais, um cara alcoolizado mata mais do que um cara com maconha na cabeça, né? A gente tem que não adianta ser hipócrita. O camarada que sai dirigindo um carro e ele estiver alcoolizado, ele vai matar muito mais do que um cara que fuma um baseado. Você vê, uma Mercedes 500, blindagem 4, Augusto. Olha a Sinox embaixo, não pode nem no Brasil, veio importada com essa blindagem, que é a Sinox para não colocar bomba. Quer dizer, um cara, para comprar uma Mercedes aquela, um cara culto, andando embriagado e achando que tinha razão, quer dizer... Ainda mais no Perequê, né? Naquela viradinha, virou no Perequê lá, quando parou, tinha aqueles guardas lá, pegaram ele lá, não teve conversa, multinha, E você conseguiu dirigir o carro? No começo eu olhei cheio de botãozinho, apertava um botão para ligar aqui, ó, plum, e a marchinha na mão. Coisa linda. A marcha na mão? Na mão. Mas não é automático o carro? Todo automático. Deve ter pedal shift. É pedal shift. Ah, aquela de Fórmula 1. Ainda brinquei Você gostou? Compra uma. Pô, não dá, né? Vende uns 3 kitnet e compra uma. O cara falou assim, eu tenho 10 carros, mas 6 blindados. Depois que você anda com blindado é uma desgraça, né? Eu falei, mas de graça beber e matar alguém com esse carro, né? Saulo, essa questão de carro blindado, você acha que é um mercado que no Brasil vai crescer muito ou não? Muito. Não é só no Brasil, não. No mundo inteiro esse mercado é grande. Nos Estados Unidos, tem grupos já dos Estados Unidos vindo para cá, trazendo blindagens parciais. Tem vários tipos de blindagem que você... acessível pra caramba. Essa é grau 4, não pode nem ter no Brasil. É de inox embaixo, para não grudar a bomba e o caramba. Essa veio da Alemanha, esse carro, mesmo com essa blindagem grau 4. Que normalmente é a 3, né? Que é a escopeta, me parece, não é? Mas cada dia é maior esse mercado e vai crescer. Está vindo uma empresa em Santos, a gente não tinha ainda uma empresa estabelecida grande. Já fazendo tá chegando. Blindagem. E olha, é interessante, porque na sexta-feira eu estava lá no Guarujá, em Vicente de Carvalho, na inauguração do comitê do Marcelo Squacioni, e o trânsito ali na Tiago Ferreira estava tumultuado, em razão da muita gente, mais de 2.000 pessoas prestigiando, e aí eu estava ouvindo pessoas que relataram que como estava toda a atenção, né, de trânsito voltada ali para o evento, na entrada do Guarujá, onde tem lá a prefeitura, que ali tem um sinaleiro, de que estava tendo um arrastão ali. As pessoas estavam sendo... Quem parava chegando no Guarujá, uma sexta-noite, virou uma armadilha mesmo. Ali, agora, eu não consigo entender por que é tão difícil colocar ali um posto policial. Aqui em Santos, quando eu chego na cidade, eu paro uns 60 metros da chegada, porque ninguém construiu um viadutozinho para passar para a Zona Oeste, né? É verdade. Fazer por aquilo. Querer fazer obras mirabolantes. Mas você acha que ali é só perigoso? Fazer um viadutozinho. Fica aquele menino que vende bala lá. Aí eu conversei com o menino que vende bala, né? Então, ele falou agora assim, tem uns 3 menininhos lá. Não adianta você parar onde você parou, aquele menino... Não adianta, porque tem o pessoal que ataca na frente e o pessoal atrás, já tem uma comada. Então, ataca na frente, ataca... Quantos roubos por dia? 1 roubo por dia. Eu fiquei assim, como assim? Não, é 1 roubo por dia. Olha aí. Quer dizer, e aí eu parei atrás, mas tem o pessoal que já tem o loteamento de roubar por trás. É difícil. Eduardo, muito obrigado pela tua participação. Hoje foi um programa que nós não brigamos, né, Augusto? Mas quando a gente briga, não chega a falar palavrão no ar. Vai ser que nem o Milton Neves e o Datena. E o filete tá gordo, se eu correr ele não me pega. Vamos ver se eu tô gordo. Faz um foco, vê se eu tô gordo. Mas que valeu, né? Encolhe a barriga, filete. Não, agora levanta aí, peraí, levanta aí rapidamente, encolhe a barriga, olha aí. Que barriga olha aí, Eduardo Filete. Tem que emagrecer 5 quilos no contexto geral. No contexto geral, essa foi boa. Saulo, muito obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez, obrigado, Augusto, o prazer foi meu. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos.
Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.